O que fazer quando precisamos lidar com os momentos mais críticos em nossa vida? De fato, a nossa vida lida com alguns momentos que são complicados, que são muitas vezes difíceis para nós lidar. E nós precisamos saber o que fazer quando nós lidarmos com situações assim. Mas, para além disso, o que fazer quando, mesmo fazendo a vontade de Deus, lidamos com circunstâncias angustiosas? Ora, lidar com situações difíceis, todas as pessoas lidam. Mas lidar com situações difíceis, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, é um pouco mais complicado, é um pouco mais angustiante. Daí, o que é que nós precisamos fazer? Ora, meus irmãos, algumas pessoas, diante das dificuldades que elas enfrentam na vida, seja por fazer a vontade de Deus ou não, elas desistem, elas param de caminhar, elas desistem de ir atrás, elas simplesmente se entregam. Outras pessoas estão tentando resistir com a sua força. A situação está complicada, mas ela, com a força do seu braço, ela vai em frente, ela segue. E outras pessoas também resistem, mas elas resistem pelo poder da oração. Elas enfrentam as situações angustiantes da vida, fazendo a vontade de Deus ou não, elas resistem a estas situações por meio da oração. Nesta noite, eu quero considerar com os irmãos que, em meio às circunstâncias difíceis, devemos nos dedicar à oração. E queremos observar esta lição à luz do Evangelho de João, no capítulo de número 17, os versos de número 1 até o verso de número 26. Evangelho segundo João, capítulo 17, verso de 1 a 26. Os irmãos que forem contando e podem, por favor, fiquem de pé para que possamos fazer esta leitura da palavra do Senhor. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me comigo mesmo, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, e tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Verso 9. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, porque eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti,
E isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Verso 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam contigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes estejam neles, e eu neles esteja. Ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas nesse instante. Nós estamos diante de um texto tão rico, de um momento tão precioso. E nós precisamos do Senhor para que este momento seja realmente importante, valioso, eficiente nas nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor derrame sem medida o teu Espírito Santo nesta noite, para que os nossos corações, alcançados pela tua palavra, possam ser transformados ao exemplo do teu Filho Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos e te louvamos. Amém. Podeis sentar, irmãos. Em meio às circunstâncias difíceis, devemos nos dedicar à oração. De fato, meus irmãos, quando nós olhamos para a vida e o ministério de Jesus, nós encontramos uma pessoa que se dedicou à oração. Basta, por exemplo, nós olharmos para o Evangelho de Lucas e nós percebermos várias vezes em que o Senhor Jesus deixa a multidão para ir ao monte orar com o Pai, ou orar juntamente com o Pai e para o Pai. É interessante nós olharmos como várias vezes, diante da multidão, ele então chama os seus discípulos, ou ele mesmo ali diante da multidão, ele ora ao Pai. Nós encontramos neste texto uma destas orações. De fato, esta não é a maior oração que nós temos de Jesus. E as maiores orações que nós temos de Jesus não estão registradas. Porque quando ele vai ao encontro, ele sai ao final do dia, ele vai ao monte orar, e depois ele vai lá na última vigília da noite encontrar os discípulos, ele estava aquele tempo todo orando lá. Mas sem dúvida alguma, como disse o pastor Exaltino Filho, esta é a oração mais profunda de Jesus. E esta é a mais profunda por vários momentos, por várias razões que nós podemos pensar. Primeiro, pelo tom da oração. Perceba que é uma oração que evidencia comunhão, uma palavra de um filho para com o pai, de um filho que está submisso ao pai. Mas é também uma oração que é feita num momento extremamente angustioso. E é angustioso porque
Jesus já vem falando para os seus discípulos, os capítulos 13, 14, 15, 16, a respeito do fato de que ele não vai estar mais com eles. É angustioso porque Jesus sabe o que vai acontecer daqui a pouco em Jerusalém. Ele sabe que em poucos instantes chegarão até eles aqueles que irão o prender e o conduzirão para a cruz. E ali na cruz, ele sabe que terá que pagar o preço pelos nossos pecados. Nós temos aqui uma pessoa que está angustiada por fazer a vontade de Deus. Ela está angustiada porque ela decidiu voluntariamente se fazer homem, assumindo a forma de servo, para que viesse executar a missão de Deus, que envolvia a sua morte, que envolvia a sua ressurreição e que envolvia a minha e a sua salvação. Nesse momento de tamanha angústia, ao ponto de alguns evangelistas até registrar que Jesus orava intensamente, e ele orava mais intensamente, ao ponto de os seus poros sair suor e sangue, é que Jesus então, ele se dedica à oração, nos dando então esse ensinamento, que em meio às circunstâncias difíceis, devemos nos dedicar à oração. Esse texto é um dos mais conhecidos, também um dos mais trabalhados, e eu vou dividir ele, na verdade, nessa não é uma divisão minha, essa é uma divisão de D.A. Carson, em 3 partes, verso de 1 a 5, 6 a 19 e verso 20 a 26. A questão é que alguns entendem que verso 20 a 26 deveria ser 2 divisões, 20 a 23, 24 a 26. Mas nós vamos seguir esta divisão e vamos perceber alguns aspectos desta oração que Jesus realiza em meio às circunstâncias difíceis. O primeiro deles é que Jesus ora intercessoriamente por si. E aqui, meus irmãos, tem um tema que une esse capítulo, eu entendo, é o tema da glorificação. De fato, nós temos vários temas aqui que emergem dessa oração de Jesus. Mas me parece que a glorificação, ela toma a coisa, né? A oração de Jesus tem como ponto principal o fato de ele ser glorificado. Depois ele ora para que os seus discípulos que estão ali também possam chegar nessa glória, e ele ora para que os discípulos que virão também conheçam a glória, também cheguem até lá. De modo que a glorificação, ela une esse aspecto. E aqui, a glorificação é chegar diante de Deus, é contemplar a glória de Deus, é ser honrado por Deus, é receber do Senhor a glória devida pela missão que foi cumprida. E assim, o Senhor Jesus ora. Esta oração ocorre num momento de grande angústia para Jesus. E a angústia se dá, não é que Jesus aqui está angustiado porque ele iria morrer. Porque, de fato, Jesus já sabe, desde o momento em que consciência aqui neste mundo, ele já sabe que ele veio a esse mundo para morrer pelos pecados. De modo que a morte não é algo que traz angústia ao coração de Jesus. Mas, entendo eu, que a angústia no coração de Jesus se dá, além de ter que deixar os seus discípulos, mas se dá essencialmente por aquele momento em que o Senhor Jesus brada na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? E às vezes nós perdemos muito disto, mas você imagina que o Senhor Jesus nesta oração diz que ele estava com o Pai desde antes da fundação do mundo. Você tem um relacionamento de pai e filho eterno, um amor eterno. E de repente esse amor eterno, esse relacionamento eterno é quebrado. E isso é algo estranho para nós, difícil de entendermos. Mas é quebrado por causa do meu e seu pecado. O Senhor Jesus, ele se angustia porque haverá um momento em que ele não mais terá comunhão com o Pai. Mas apesar desta realidade, o Senhor Jesus, ele não desiste da missão que ele recebeu do Pai. Ele segue. E ele segue resistindo no cumprimento desta missão pelo poder da oração. É uma oração que demonstra dependência. O texto diz, logo na primeira palavra, verso 1, Pai, é chegada a hora. E aqui é bem interessante porque essa figura de pai, né, filho para com pai, você percebe esta
esta dependência de Jesus. No seu ministério aqui, seu ministério terreno, Jesus sempre demonstra essa dependência, essa submissão ao Pai. Mas interessante que esta dependência e submissão, ela é acompanhada por uma frase bem interessante, né? É chegada a hora. Por várias vezes, tentaram prender Jesus, tentaram matar Jesus. Mas Jesus disse, a minha hora ainda não é chegada. Mas agora, ele está dizendo, Pai, é chegada a hora. E a hora que, é a hora então, que ele seria preso, que ele seria julgado, que ele seria condenado e que ele seria morto. Observe que esta frase é acompanhada com um pedido. Glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Jesus está pedindo para o Pai que ele conclua a sua obra, de que ele glorifique, de que ele honre o seu filho, de que ele dê a glória devida ao seu filho, diante daquela missão. Que o Senhor esteja conduzindo para que ele possa chegar então à glória, para que ele possa então provar aquela glória com que ele estava antes de vir ao mundo. O que ele está dizendo é que, Pai, eu quero retornar para o teu lado, eu quero estar à tua direita, e eu quero desfrutar da glória que eu tinha antes de vir a esse mundo. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que ele deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É uma oração, meus irmãos, que aponta ainda para a sua missão. A missão de Jesus é a falar a respeito da vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Interessante, a vida eterna se resume a isso. Se você não conhece a Jesus, se você não conhece o único Deus verdadeiro, você não tem condições de ter vida eterna. Mas o que é interessante também é que Jesus disse que a vida eterna é esta, que conheçam o Senhor e conheçam a Jesus, a quem enviaste. Alguém perguntou o que é que nós vamos fazer na eternidade? Já que na eternidade nós não teremos as labutas, já que na eternidade nós não teremos mais a rotina da vida, o que é que nós vamos fazer na eternidade? Ora, na eternidade nós vamos conhecer a Deus. E a cada dia nós vamos nos deleitar no conhecimento de Deus. E por toda a eternidade nós vamos continuar conhecendo a Deus. E esse conhecimento nunca se esgotará. E a cada dia nós cresceremos neste conhecimento. E a cada dia nós nos embelezaremos com o conhecimento de Deus. E a cada dia nós cresceremos no conhecimento de Deus. O texto então se segue, demonstrando que esta oração aponta ainda para a consumação da missão. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O ponto de Jesus aqui é o seguinte: Pai, a missão está concluída. Eu estou chegando na última cena daquele projeto, daquele plano que nós elaboramos na eternidade. E mais uma vez, o tema da glorificação emerge do texto. Mais uma vez, Jesus pede para que o Pai o glorifique. E agora, com o aspecto, né, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. É fato que Jesus não foi nenhuma dificuldade para Jesus vir a esse mundo, assumir a forma de servo e, pode dizer, não foi sofrível para Jesus. Ele veio, ele cumpriu a missão dele com alegria no coração, porque ele entendia que o projeto do Pai precisava ser executado, e ele voluntariamente decidiu executar esse processo. Mas é fato também de que Jesus anseia por retornar para a glória que tinha antes dele vir a este mundo. E esta é a tônica, é o ponto alto da oração de Jesus. Esta é a intercessão de Jesus por si mesmo. É interessante porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós nos deparamos para o culto no templo em Israel. E ali você tem o sumo sacerdote,
E o sumo sacerdote, então, antes dele oferecer sacrifício pelas outras pessoas, antes dele assumir a forma de mediador para as outras pessoas, ele então oferecia o sacrifício por si. Ele chegava lá e fazia a mediação por si, para que ele então pudesse estar apto para ser mediador para as outras pessoas. O que Jesus segue aqui é esse mesmo ritmo. Ele está orando agora como um sumo sacerdote perfeito. E ele está orando primeiramente por si. No caso do Antigo Testamento, os sumos sacerdotes faziam isso porque eles eram pecadores. No caso de Jesus, eu entendo, uma vez que ele não tem pecado, eu entendo que ele está orando aqui para que, fortalecido pelo Senhor, ele possa continuar nesse momento que será o mais nevrálgico, mais difícil desta missão que ele veio executar na terra. Os versos de número 6 até o verso número 19, o Senhor Jesus agora ora intercessoriamente por seus discípulos presentes, por aqueles 12 que estavam ali, talvez mais alguns deles que fizesse parte do ciclo de Jesus. Mas veja, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. É interessante porque Jesus demonstra que esses discípulos, eles são do Senhor. E o Senhor Deus, então, o concede a ele. E eles têm guardado a palavra porque eles são discípulos de Jesus. Porque eles são discípulos do Pai. É interessante, meus irmãos, que esta não é a primeira vez no Evangelho de João que Jesus menciona isso. Aquele que guarda a minha palavra, evidencia-se que ele é meu discípulo. Aquele que rejeita a minha palavra, é claro que ele não é meu discípulo. Então, a ovelha ouve o pastor. Essa é a tônica de Jesus em João capítulo 10, se colocando ali como sendo o supremo pastor. Mas veja, verso de número 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam verdadeiramente. Reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Veja, aqui nós temos algo bem interessante, porque o que é que faz você ter vida eterna? Ora, é você então crer que Jesus é o Cristo, que ele veio do Senhor e que ele foi enviado pelo Senhor. É você reconhecer de que esse Jesus não é só mais um de tantos outros que apareceram no mundo, mas que ele é o Cristo, aquele que concede a salvação. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as coisas são tuas, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Veja, intimidade, não é? E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santos, guarda-os no teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O pedido de Jesus, a oração de Jesus, é para que esses discípulos eles sejam guardados. É para que estes discípulos eles permaneçam verdadeiramente na palavra. É de que eles sejam guardados pelo Pai, guardados no nome, guardados na verdade. O pedido de Jesus é para que esses discípulos eles sejam guardados do mundo. E aí é quando segue o texto, quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti e isto falo no mundo, para que eles tenham a mesma alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Então, nós temos o pedido de Jesus para que os seus discípulos sejam preservados na verdade que eles aprenderam. Nós temos o pedido de Jesus para que eles sejam guardados do mundo, e aí você deve lembrar do que é mundo aqui. É um sistema que se opõe a Cristo, é um sistema que opõe a Deus, né? É um sistema que opõe ao projeto de Deus. Nós temos o pedido para que eles sejam guardados agora do maligno. A ideia de mal aqui é ser guardado do maligno, né? E se dá, irmãos, por toda a situação que vai se decorrer a partir de agora.
Porque agora todo o sistema, todo o império vai se voltar contra os discípulos de Jesus. Uma vez que Jesus já foi abatido, então agora o alvo é os discípulos de Jesus. E então o Senhor ele pede para que o Pai ele guarde os seus discípulos do maligno. E ele segue. Aí no verso de número 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Isso aqui é interessante, né? Nós não somos deste mundo. Aquele que é discípulo de Cristo não é discípulo deste mundo, não é deste mundo. Então, isso serve, meus irmãos, para muitas vezes quando nós queremos dar justificativo por nossos pecados, e nós dizemos assim, mas todo mundo faz isso. Aí você deve lembrar que eu e você, nós não somos todo mundo. E eu e você não somos deste mundo. Então ele diz, não peço, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus pede para que os seus discípulos sejam guardados em santidade. Que o Senhor santifique eles. Agora, lembre que a santificação, ela é uma obra realizada por Deus na nossa vida, mas ela, diferentemente da salvação, ela é uma obra que requer de nós um certo esforço, que requer de nós disposição para nos santificarmos. E ele diz, essa santificação será pela palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por que nossos cultos sempre têm que ter ensino? Por que nós temos que nos dedicar ao ensino, a aprender a palavra do Senhor? Porque nós só podemos desenvolver a santidade em nossas vidas a partir do momento em que nós conhecemos a palavra do Senhor. Sem nós conhecermos a palavra do Senhor, nós vamos patinar na vida cristã. Nós vamos andar tombaleando. Nós não vamos chegar a lugar algum. Por isso que o Senhor Jesus, ele demonstra para nós, olha, a palavra santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. E por fim, Jesus pede para que os seus discípulos sejam mantidos, ou sustentados na missão. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Note bem, nós temos Jesus aqui descrevendo a missão daqueles que são seus discípulos de agora, seus discípulos presentes. Vocês não são do mundo, mas vocês têm a responsabilidade de ir ao mundo, de anunciar essa mesma palavra da salvação, de anunciar essa mesma palavra da eternidade para o mundo, para as pessoas que estão lá. Agora, veja que eu já tenho falado que mundo é uma palavra que você precisa ver cada vez que ela aparece, né? Porque tem hora que ela significa uma coisa, tem hora que ela significa outra, e aí você precisa atender. Ora, se eles não são do mundo, se eles vão lidar com o ódio do mundo, ora, é fato que você tem o mundo como sistema, o mundo como criação, o mundo como comunidade de pessoas. Mas veja que quando ele diz, olha, eu os enviei ao mundo, é fato que aqui João está se referindo, Jesus está se referindo às pessoas que estão no mundo. Ora, vocês foram enviados até as pessoas que estão neste mundo. E então ele diz, e a favor deles, que eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Aqui é interessante porque nós temos o aspecto da eficiência do sacrifício de Cristo. Então, o Senhor Jesus, ele diz, olha, Pai, santifica-os. Em outro momento nós vamos encontrar, a palavra de Deus diz, olha, sede santo, porque eu sou santo, lá com Pedro. Mas aqui, nós temos Jesus, é a favor deles que eu santifico a mim mesmo. Eu estou executando esta missão, eu estou me santificando para que esses meus discípulos, eles possam ser santificados também. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Se não fosse Jesus, se santificar, nenhum esforço que nós poderíamos fazer
seria suficiente para nós sermos santos também. Nós só podemos alcançar o estado de santidade por causa que Jesus santificou a si mesmo, como sacrifício e sacerdote. Agora veja, esta missão a qual eles recebem, que precisa ser desenvolvida, precisa também de algum entendimento que é necessário para o bom desenvolvimento desta missão. O texto nos mostra que nós não somos do mundo, o texto nos mostra que nós precisamos estar no mundo com uma missão. Então, nós devemos lembrar que quando nós estamos lá no trabalho, aquele ambiente hostil muitas vezes, aquele ambiente complicado, nós estamos ali com uma missão. E às vezes, meus irmãos, eu penso que nós, como crentes, nós vacilamos muito nisso. Porque você lida com uma pessoa de uma seita, você lida de uma pessoa, por exemplo, islâmica, e ela vai no mercado, como recentemente eu vi aqui, no mercado aqui, nossa cidade. E ela vai no mercado toda paramentada, toda vestida como a sua religião manda. E ela vai ali porque ela entende, eu estou aqui nessa cidade, em referência, veja bem, em referência a onde ela mora, de onde ela é, para onde ela está. Ela está aqui no fim do mundo, mas eu estou aqui com uma missão. A minha missão é alcançar mais um para seguir a minha religião. Ora, por que essas pessoas que estão anunciando algo que nem o evangelho estão crendo em algo que não vai levá-las para lugar algum, estão enganadas muitas vezes? Por que elas têm uma consciência tão firme da missão? E nós, que temos o evangelho, temos a palavra do Senhor, sabemos para onde é que nós vamos, sabemos como é que vai ser o fim, por que muitas vezes nos falta consciência? Nos falta consciência quando nós saímos, quando nós nos encontramos com os nossos amigos incrédulos, conhecidos incrédulos. Nos falta consciência quando nós estamos no nosso trabalho e nós muitas vezes temos pessoas lá que nós temos acesso. Mas nós perdemos. Muitas vezes nós perdemos o entendimento de que nós não estamos no mundo a passeio, de que nós não estamos no mundo para construir um patrimônio neste mundo. Nós estamos nesse mundo com uma missão. E se nós perdermos esta visão, meus irmãos, nós estamos perdidos nesse mundo. E assim como o mundo, nós também estamos caminhando para a perdição. Porque o que dá sentido à nossa vida nesse mundo também é o fato de nós estarmos numa missão. E note, essa missão a ser desenvolvida requer também o entendimento de que nós já fomos separados deste mundo. Ora, é o Senhor Jesus que deixa claro que nós somos separados deste mundo para a realização desta missão. O fato de eu e você estar aqui ainda é porque nós ainda temos uma missão a desenvolver. De modo que o que nos cabe é pensar qual é a missão de Jesus para a igreja hoje. A missão de Jesus para a igreja hoje é a mesma missão que Jesus apontou para os seus discípulos lá. Mas muitas vezes nós estamos acomodados e achamos que nós já alcançamos o patamar, quando na verdade ainda tem muito a fazer. E o Senhor Jesus continua atrás de instrumentos que possam ser utilizados para a realização da missão que Ele confiou aos seus discípulos. No último parágrafo desse texto, verso de número 20 até 26, nós percebemos que Jesus ora intercessoriamente por seus futuros discípulos. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. É interessante, meus irmãos, que nesse trecho, eu penso, Jesus está fazendo aqui dois pedidos, não é? O que se destaca aqui é o pedido de Jesus pela unidade da igreja. E observe que nós temos esta ideia trazida aqui, né? A fim de que todos sejam um. Verso 23, eu neles, tu em mim,
a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Então nós temos aqui o Senhor Jesus rogando pela unidade da igreja. Observe que a igreja unida, ela realiza a vontade do Senhor. E de fato, meus irmãos, é muito estranho, mas absolutamente estranho. Eu diria absolutamente estranho, não. É uma aberração mesmo. Uma igreja que não está unida. É uma aberração isso. Porque se nós pegarmos o exemplo da ilustração de Paulo, né, que a igreja é um corpo, imagine os seus membros ali se degladiando uns com os outros, né? Imagine que os seus membros do seu corpo agora estivessem lutando um contra os outros ali. O seu corpo não estaria ali, já tinha sido acabado, destruído. Então, quando nós, como igreja, estamos unidos, nós realizamos a vontade do Senhor. Mas veja que quando nós estamos unidos, nós estamos então refletindo o Deus Trino, como ele diz aqui, né? Olha, verso de número 21. A fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Então é bem interessante notar como nós encontramos essa unidade que aponta para a Trindade. E aqui eu quero fazer só chamar a sua atenção para algo bem interessante. A Trindade é composta por Pai, Filho e Espírito Santo. Todos são iguais em poder e majestade e essência, certo? Mas eles são pessoas distintas. Eles, na obra, no plano eterno, eles desenvolvem funções distintas também. Mas eles estão unidos. Acredito eu que seria bem interessante nós pensarmos em falar de unidade à luz da Trindade. E isso daria muita coisa, certo? Mas esse é o projeto de Deus. Então nós somos diferentes. O problema, muitas vezes, é que as pessoas querem uniformidade na igreja. Todo mundo tem que ser do mesmo jeito, todo mundo tem que estar ali. Isso não existe. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Não existe. Deus me salvou e salvou você que é diferente de mim. E Deus chamou ali. E aí, meus irmãos, a gente pode andar muito isso daqui. Jesus chamou 12 discípulos. Você já parou para pensar quem eram os 12 discípulos? E a diferença entre eles? Você já parou que nos 12 discípulos tem uma pessoa lá que é judeu? Cara nato. Cara que veste a camisa. E que tem um cabo lá que explorava os judeus. Não era Mateus, não era o coletor de impostos, não era ele que ia lá e pegava. Você já imaginou que Deus decidiu colocar essas duas pessoas totalmente diferentes para realizar a mesma missão? E nós não temos, irmãos, infelizmente, a relação dos 70 que Jesus enviou, de 2 em 2. Mas você já calculou se de repente cai esses 2 cabos lá, na dupla para a evangelização? Não é? É interessante pensar sobre isso. Mas quando nós vivemos em unidade, nós refletimos o ideal de Deus. E cada um de nós somos diferentes uns dos outros. E graças a Deus por isso. Porque se todos os membros fossem iguais, então você teria muita dificuldade, não é verdade? Porque se tudo fosse mão, o corpo estava perdido. Se fosse pé, principalmente, e aí vai, certo? Então, aí vai. A unidade revela quem é Jesus. Observe que ele deixa claro por 2 vezes. É quando nós estamos aperfeiçoados na unidade. E observe, a unidade não é algo que vai sendo aperfeiçoado. Não é uma coisa que nasce de um dia para a noite. Não é uma coisa que simplesmente ouvimos uma mensagem sobre unidade, a igreja precisa ouvir mais sobre unidade. Ela pode passar a vida todinha. Se nós não decidirmos nos unir, meu amigo, não tem nada que resolva. Se você continuar ficando embirrado para um canto, embirrado para o outro lado, não, mas está faltando unidade. Talvez está faltando unidade porque você não está trabalhando para que haja unidade. Talvez seja isso. Mas quando nós estamos, então, em unidade,
nós refletimos, nós demonstramos então a pessoa de Jesus. Nós mostramos que Jesus foi enviado de Deus, de que Jesus foi amado por Deus e ao mesmo tempo nós desfrutamos desse amor que vem de Deus para com Jesus e que é colocado para nós. Verso de número 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Daqui, meus irmãos, eu destaco a ideia da perseverança. Jesus está orando para que o Pai seja perseverante com seus discípulos, para que o Pai conduza os seus discípulos até o ponto de que aonde Jesus vai agora para a sua glória, os seus discípulos possam chegar também. E essa oração de Jesus é maravilhosa, porque se Deus não fosse perseverante comigo, né, eu não chegaria à glória. Se Deus não fosse perseverante com aqueles discípulos lá, com nós que estamos aqui, nós não chegaríamos nunca à glória. Nós somos pessoas trabalhosas. Nós muitas vezes militamos contra aquilo que Deus está apontando. É Deus dizendo, olha, vai dar errado, você vai se esbagaçar, e nós continuamos. Quebramos a cara. E Deus vai lá com perseverança e diz, venha, eu vou lhe restabelecer. Ora, Jesus ora para que os seus discípulos possam desfrutar da sua glória, para que o seu discípulo possa desfrutar do seu amor. E ele conclui verso 25 dizendo, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e eu neles estejam. A perseverança, ela nos faz chegar à glória, mas a perseverança nos faz também desfrutar de forma mais vívida e real o amor de Deus. É quando nós desfrutamos da perseverança de Deus na nossa vida, vez após vez, que nós podemos desfrutar de forma mais real do amor com que o Senhor nos ama. Fecha-se esta cena, onde nós encontramos um momento muito angustioso para o Senhor Jesus Cristo, mas que é enfrentado pela oração. Porque, como nós vimos no início desta mensagem, em meio às circunstâncias difíceis, devemos nos dedicar à oração. Deus permitindo, no próximo domingo, nós daremos continuidade para João capítulo 18. E assim nós caminharemos para finalizar este livro, se Deus nos permitir, no mês de maio. Algumas aplicações para nós. Primeira delas, dedicar tempo em oração nos ajuda a lidar com os momentos mais críticos da vida. Esta aplicação não é voltada, não quer dizer que você vai se dedicar à oração só nos momentos mais críticos da vida. Porque os momentos que Jesus mais se dedicou à oração não foram os momentos mais críticos da sua vida. E nós devemos aprender com Jesus. Existem momentos e momentos na nossa vida, certo? Existem momentos, como nós, como crentes, que tudo está maravilhosamente bem. De que você até pega em si mesmo para pensar, para ter certeza que você não está sonhando, porque, rapaz, a coisa está tão boa, está fluindo, está indo, está caminhando. E aí, nesses momentos, o que é que a gente tem que fazer? Precisamos nos dedicar à oração. Porque assim como essas bênçãos, esse momento agradável tem chegado a nós, virá também momentos que são extremamente difíceis. Qual é o problema muitas vezes? É que nós só nos dedicamos à oração nos momentos extremamente difíceis. E aí nós já enfrentamos a coisa fragilizados. Nós já enfrentamos a coisa com pouca força. E aí, algumas vezes, nós vacilamos, nós caímos, a queda é feia e o destroço é grande. Mas note, quando as circunstâncias difíceis nos cercar, lembre-se que é um chamado de Deus para você se dedicar à oração. Eu lembro que uma irmã da nossa igreja, que nos enviou para o seminário, uma irmã que muito dedicada à oração,
ela ainda hoje desenvolve um ministério de oração na igreja, com seus 80 e tantos anos de idade já. E ela disse uma vez que eu retornei, ela disse: pastor, tem alguns crentes que não saem da zona de dificuldade, porque eles precisam estar sempre em oração, e se Deus tirar a dificuldade deles, eles saem da dedicação da oração. Então Deus mantém, para que eles continuem firmes, se dedicando à oração. Os momentos difíceis da nossa vida, entre muitas coisas, são também os momentos que nós somos chamados a nos dedicar mais em oração. Uma segunda aplicação: precisamos viver a missão de Deus a ponto de, no final, podermos orar como Jesus orou. Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Irmãos, esse é o alvo. Esse é o alvo. É de nós podermos, consciente de que estamos partindo, é nós podermos orar, chegar para o Senhor e com consciência dizer: eu consumei a obra que o Senhor deixou para me fazer. Enquanto nós não alcançarmos esse alvo, nós precisamos nos esforçar um pouco mais e um pouco mais. Uma terceira aplicação: diante das circunstâncias difíceis na vida, somos desafiados a orar pelos outros. Se os irmãos perceberem, desses 26 versículos, nós temos 5 versículos que Jesus ora por si. Os outros 21 versículos da oração são por outras pessoas. São por outras pessoas. E, meus irmãos, eu acredito que aqui está uma grande lição para nós. Eu sei que todos nós lidamos com as nossas dificuldades. E cada um de nós temos as nossas dificuldades particulares. Talvez as suas sejam maiores do que as minhas, ou vice-versa. E quando nós estamos em meio às adversidades, nós geralmente nos concentramos tanto nas nossas adversidades, nas nossas dificuldades. Mas nós somos lembrados por Jesus de que quando as circunstâncias difíceis nos abater, que nós também sejamos desafiados a orar pelo outro. Ao lembrar que outros irmãos, assim como nós, também lidam com desafios semelhantes aos nossos. Que outros irmãos como nós também lidam com situações até mais difíceis do que a nossa. E nós precisamos orar. Orar por nós, mas orar também pelos outros. Uma última aplicação: quando vivemos em unidade, a vontade de Jesus se torna uma realidade. Deus tem predileção por uma vivência em unidade. Deus tem prazer na unidade do seu povo, do seu rebanho. A ponto de aqueles que atuam para semear a desunião serem severamente tratados por Deus nas Escrituras. Quando nós vivemos em unidade, a vontade de Jesus se torna uma realidade. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, com a qual o Senhor nos abençoaste nesta noite. Nós queremos agradecer por teu Filho Jesus. Ó Deus, se não fosse por Jesus, nós não teríamos condições de nos achegar diante do Senhor. Se não fosse por teu Filho Jesus, nós não teríamos condições de ser salvos. Pai, nós queremos te agradecer. Agradecer por Cristo Jesus. Agradecer porque mesmo indignos, Jesus voluntariamente decidiu entregar a sua vida por mim, pecador.
Nós queremos agradecer porque esse Jesus lembrou de nós. Lembrou de nós. A tua palavra diz que ele conhece cada um de nós pelo nome. E certamente, mesmo não compreendendo todos os aspectos, mas naquela noite, o Senhor Jesus tinha consciência de que ele orava por mim, e de que ele orava por tantos outros irmãos que estão aqui esta noite e que se mantêm de pé, perseverante, por causa da intercessão de Jesus. Nós somos agradecidos porque Jesus continua advogando a nossa causa junto de ti. Obrigado porque Jesus ainda continua apresentando as nossas orações ao Senhor. E nós te louvamos porque nós só estamos aqui agora. Nós só oramos agora. Com a certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Porque nós temos um mediador eficaz. Um mediador perfeito. Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, ó Deus, nós suplicamos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Senhor, que é o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo, que é Deus absoluto, esteja sobre nós. E que o Senhor, por Tua misericórdia, nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volte o Teu rosto de misericórdia para nós. E que o Senhor nos conduza na Tua paz. Até o dia em que nós estaremos aonde Jesus está. E poderemos desfrutar da Tua glória. E de forma plena, desfrutar do Teu amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Após uma oração silenciosa, o pós-lúdio, está encerrado esse culto. Uma boa noite, uma boa semana e que Deus vos abençoe.